E se eu te dissesse que tudo o que você vive hoje, suas vitórias, seus fracassos, até os seus medos mais secretos, não são resultado do acaso, mas sim daquilo em que você decidiu acreditar? Isso soa absurdo, não é? Afinal, como algo invisível como a fé poderia ser mais poderoso do que a sua realidade visível? Mas é exatamente isso que quero revelar a você agora. A fé é a força mais criadora do universo. Ela constrói impérios ou destrói vidas. E o que diferencia um vencedor de um derrotado não é a sorte, é a fé. Passei anos da minha vida observando algo que poucos compreendem. A fé não é apenas um sentimento vago ou uma esperança frágil, mas sim a energia criadora que molda cada detalhe da realidade. Tudo o que você vive hoje é reflexo direto daquilo que você acreditou ontem. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas cada pensamento que você alimenta se transforma em ação. E cada ação repetida constrói o cenário que você chama de vida. Não é coincidência, é consequência. Quando estudei homens como Thomas Edison e Henry Ford, percebi um padrão que se repetia em todos os grandes realizadores da história. Eles acreditavam antes de ver. Edison fracassou milhares de vezes, mas sua fé não estava baseada no resultado imediato, e sim na convicção inabalável de que a lâmpada elétrica já existia no invisível, aguardando apenas o momento certo para se manifestar. Ford foi desacreditado por engenheiros, amigos e até familiares, mas nunca abriu mão de sua certeza interior de que poderia colocar o automóvel na mão de pessoas comuns. O que essas histórias revelam não é sorte, mas um princípio universal. Você precisa acreditar primeiro, sentir primeiro, viver internamente a vitória antes mesmo dela se tornar visível. Agora eu pergunto, quantas vezes você mesmo desistiu de um sonho porque ainda não via o resultado? Quantas vezes você pensou, isso não é para mim, não tenho dinheiro, não tenho talento suficiente? E se eu dissesse que exatamente nesses momentos você estava matando a semente da sua vitória antes mesmo de ela brotar? A ciência moderna, por meio da neurociência, já comprova o que eu observei ao longo da vida. O cérebro humano organiza e filtra a realidade externa de acordo com aquilo em que você acredita com convicção. Isso significa que a sua fé é o filtro que define o que você enxerga como possível ou impossível. Se a sua mente está mergulhada em escassez, você só encontrará portas fechadas. Mas se a sua fé estiver firmada na abundância, a sua mente trabalhará a seu favor, identificando caminhos, ideias, oportunidades que sempre estiveram diante de você, mas que a falta de fé não deixava perceber. E não pense que estou falando de algo distante da sua realidade. Veja um exemplo do presente. Quantos jovens hoje têm o sonho de empreender, mas param no primeiro obstáculo, acreditando que não têm dinheiro suficiente ou que o mercado já está saturado? Eles alimentam mais as dúvidas do que a fé. Enquanto isso, outros, que talvez tenham menos recursos, mas cultivam uma fé viva em sua visão, se levantam todos os dias para agir, testar, aprender e ajustar. E são esses que acabam criando empresas, carreiras e movimentos capazes de transformar o mundo. Steve Jobs é um exemplo recente disso. Antes mesmo de lançar o primeiro iPhone, ele já visualizava um futuro onde a tecnologia caberia na palma da mão. Ele acreditava de tal maneira que sua fé se transformou em convicção, sua convicção em ação, e sua ação em um produto que mudou o curso da história. Mas aqui está a contradição que aprisiona a maioria das pessoas. Todos dizem que acreditam, mas poucos realmente têm fé. A diferença é simples. Esperança é desejar que algo aconteça. Fé é agir como se já tivesse acontecido. Você percebe a diferença? Quem apenas deseja se torna refém das circunstâncias. Quem tem fé constrói as circunstâncias.
Quantas vezes você disse a si mesmo: quando eu tiver mais tempo eu vou começar. Quando eu tiver mais dinheiro eu vou realizar. Quando as coisas melhorarem eu vou tentar. Isso não é fé. Isso é desculpa travestida de esperança. A fé verdadeira antecipa. Ela age no presente, mesmo sem todas as garantias. E talvez você esteja se perguntando agora: mas se a fé é tão poderosa, por que tantas pessoas vivem presas em vidas medíocres, em relacionamentos frustrantes, em contas que nunca fecham? A resposta é dura, mas necessária, porque cultivam mais o medo do que a fé. Cada vez que você pensa "eu não consigo", você está plantando sementes de fracasso. Cada vez que você repete "isso não é para mim", você está regando as ervas daninhas da limitação. E lembre-se, a mente humana é como um jardim. Se você não plantar flores, ervas daninhas crescerão por conta própria. O medo, a dúvida, a insegurança, tudo isso toma espaço na sua mente quando você não a cultiva ativamente com pensamentos de vitória, confiança e abundância. Eu sei que talvez, neste exato momento, você esteja lembrando de situações da sua vida em que desistiu porque se sentiu pequeno demais para o desafio. E é exatamente aí que mora o segredo. A fé não se trata de ignorar a realidade, mas de escolher qual realidade você vai alimentar dentro de si. O agricultor planta sua semente sabendo que não verá frutos imediatamente, mas confia que a colheita virá. Da mesma forma, quando você decide cultivar a fé, precisa agir como aquele agricultor: plantar, regar, cuidar e esperar com convicção. Por isso eu afirmo, a sua vida é um reflexo direto da qualidade da sua fé. Se você acredita no fracasso, colherá fracasso. Se você acredita na abundância, inevitavelmente colherá abundância. Isso não é mágica, é lei. É tão imutável quanto a lei da gravidade. Agora eu pergunto, em que você realmente acredita hoje? Porque a resposta a essa pergunta já está criando o seu amanhã. O maior inimigo da fé nunca foi a falta de capacidade, nem a falta de oportunidades, mas sim o medo. O medo é silencioso, mas implacável. Ele paralisa, corrói a coragem e faz com que você desista antes mesmo de começar. Quantas vezes você já deixou de agir porque sentiu medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder aquilo que já tinha conquistado, ou até medo do desconhecido? A verdade é que cada vez que você cede ao medo, está entregando sua energia vital a ele, e essa energia deveria estar alimentando sua fé. Onde o medo cresce, a fé morre. Eu me lembro nitidamente de quando perdi tudo na Grande Depressão. Vi minha família passar necessidade. Vi minha esposa preocupada com o que teríamos para comer no dia seguinte. E naquele período, o medo me cercava por todos os lados. Ele sussurrava em minha mente que eu não era capaz, que eu não deveria continuar, que minha missão de ensinar o poder da mente humana não fazia sentido diante de tanta dor. Eu quase sucumbi a esse inimigo invisível. Mas foi ali, exatamente ali, no fundo do poço, que percebi algo. A fé não é a ausência de desafios, mas a força de atravessá-los. A fé é a chama que insiste em brilhar, mesmo quando tudo ao redor é escuridão. E aqui está a pergunta que quero fazer a você. Quantas oportunidades já escaparam da sua vida simplesmente porque você acreditou mais no seu medo do que na sua fé? Quantos negócios não foram iniciados? Quantos relacionamentos não foram vividos? Quantos sonhos não foram sequer tentados, porque a sua mente estava ocupada em pensar em tudo o que poderia dar errado? Você já percebeu como o medo cria ilusões? Ele pinta cenários de fracasso que quase nunca se confirmam, mas mesmo assim tem poder suficiente para travar suas ações. Veja o exemplo de Nikola Tesla, um homem brilhante, dono de uma mente genial.
Ele tinha ideias capazes de mudar o mundo, mas deixou que a dúvida, a insegurança e o medo o consumissem. Tesla morreu pobre, sem reconhecimento, enquanto outros que não eram tão brilhantes, mas tinham fé e coragem para agir, mudaram a história e colheram os frutos. Compare isso a Thomas Edison. Ele falhou milhares de vezes tentando inventar a lâmpada, mas sua fé era maior que seu medo. Edison não via fracassos. Ele via tentativas que o aproximavam da vitória. Enquanto Tesla se deixou sufocar pela dúvida, Edison se tornou um símbolo da persistência movida pela fé. E é exatamente assim que acontece na vida de todos nós. Quando você se permite olhar para as ondas, para as tempestades, como Pedro fez ao tentar caminhar sobre as águas, você afunda. Jesus perguntou a ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa é a mesma pergunta que ecoa na mente de todos nós quando escolhemos dar mais atenção ao vento do que à voz da fé. A dúvida é uma rachadura na fundação da sua vida. Ela começa pequena, mas se não for corrigida, compromete toda a estrutura. Quantas vezes você disse a si mesmo: eu vou começar amanhã, vou esperar o momento certo, ainda não estou preparado. Esse é o disfarce mais comum do medo, a procrastinação. Você acredita que está se organizando, que está esperando o tempo perfeito, mas na verdade está paralisado. E a verdade é dura. O momento certo nunca vai chegar. Se você espera a perfeição, nunca vai agir. A fé verdadeira se manifesta no agora. Ela não precisa de todas as respostas. Ela não exige que todas as condições estejam a seu favor. A fé dá o primeiro passo, mesmo no escuro. E não pense que apenas o medo interno é perigoso. O ambiente em que você vive pode ser um ladrão de fé. Palavras negativas, pessoas que reclamam de tudo, conversas que giram em torno da escassez e da limitação. Tudo isso é veneno para a sua mente. Quantas vezes você compartilhou um sonho e alguém disse: isso é impossível, isso não dá dinheiro, você não vai conseguir. E mesmo sem perceber, essas palavras ficaram ecoando dentro de você, até que você começou a acreditar nelas. É exatamente como diz a Escritura: as más conversações corrompem os bons costumes. Se você se cerca constantemente de pessimismo, sua fé enfraquece sem que perceba. Por isso eu afirmo: se você quer que sua fé floresça, precisa aprender a proteger a sua mente como quem protege um jardim valioso. Um agricultor não deixa que pragas devorem sua plantação. Ele cerca, cuida, vigia. Do mesmo modo, você deve cercar seus pensamentos de tudo aquilo que fortalece sua crença. Alimente-se de histórias de superação, de palavras de vida, de exemplos de vitória. Substitua o medo por convicção, a dúvida por certeza, a procrastinação por ação. E aqui está algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida. A cada vez que você enfrenta o medo e escolhe agir, você aumenta a sua própria fé. É como se cada passo dado, apesar da insegurança, fosse um tijolo colocado na construção da sua confiança. E quanto mais você avança, mais sólido se torna o alicerce da sua fé. A batalha contra o medo nunca será vencida de uma vez por todas, ela é diária, mas a cada vitória você se fortalece. Portanto, não espere o medo desaparecer para começar. Ele sempre estará por perto, tentando sussurrar que você não é capaz. O segredo é simples: haja apesar dele. Porque quando você decide caminhar mesmo com medo, sua fé se multiplica e o medo se torna apenas um eco distante. E no final, você percebe que o inimigo nunca foi tão grande assim. Você é que ainda não tinha despertado a grandeza da sua fé. A fé não é um conceito abstrato reservado apenas aos livros ou às pregações. Ela é prática, é vida, é músculo que precisa ser exercitado todos os dias.
E se você não a coloca em movimento, ela atrofia. Não adianta dizer que acredita se suas ações continuam refletindo dúvida e medo. O que realmente transforma a sua realidade é quando seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes se alinham com a convicção daquilo que você deseja viver. É isso que eu chamo de fé criadora. Pergunte a si mesmo agora, em que você tem acreditado? Suas crenças estão servindo como combustível para os seus sonhos ou como corrente que te prende ao chão? Porque se você olhar com sinceridade, verá que muitas vezes não é a falta de oportunidade que te trava, mas o sistema de crenças que você mesmo alimenta. E aqui está o ponto central. Se a fé é o que molda a sua realidade, é necessário ativá-la todos os dias, como quem acende uma chama e se recusa a deixá-la apagar. Existem 3 chaves que tornam essa fé palpável no cotidiano. A primeira é pensar com fé. A mente humana é como um campo fértil, ela não decide o que plantar. Ela apenas multiplica aquilo que você coloca nela. Se você semeia medo, escassez e dúvida, colherá exatamente isso. Mas se você planta pensamentos de vitória, de abundância e de confiança, inevitavelmente colherá resultados diferentes. A ciência já comprovou isso. Seus pensamentos criam padrões neurais que afetam suas emoções, suas decisões e até sua fisiologia. Ou seja, quando você decide pensar como quem já venceu, seu cérebro começa a trabalhar em sintonia com essa convicção. Por isso, cada vez que a dúvida surgir, substitua imediatamente por uma afirmação de fé. Diga a si mesmo: eu sou capaz, minha vitória já está a caminho. Essa prática repetida reorganiza sua mente para operar em outro nível. A segunda chave é falar com fé. As palavras não são neutras, elas carregam energia criadora. Quando você repete constantemente frases como "eu não consigo", "isso é impossível para mim", "eu nunca vou alcançar", você está decretando sua própria derrota. E o pior, está programando sua mente para acreditar nisso. Em contrapartida, quando você declara com firmeza: eu estou construindo minha vitória, o impossível é apenas meu próximo passo, você cria um ambiente interno e externo que favorece o avanço. Não é à toa que está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Cada palavra é uma semente lançada no futuro que você está construindo. Então me diga, que tipo de sementes você tem semeado diariamente? A terceira chave é agir com fé. E aqui muitos falham, porque confundem fé com espera passiva. Fé não é sentar e aguardar que algo caia do céu. Fé é agir mesmo sem garantias. É dar o primeiro passo mesmo sem ver o caminho inteiro. Se você deseja prosperidade, comece hoje mesmo a organizar suas finanças, ainda que seja com pouco. Se deseja saúde, faça uma pequena escolha diferente no seu prato. Caminhe alguns minutos a mais. Se deseja crescimento profissional, leia algumas páginas de um livro, inscreva-se em um curso, aplique um novo conhecimento no trabalho. O erro da maioria é esperar o cenário perfeito, mas o cenário perfeito nunca virá. A fé verdadeira se manifesta quando você decide agir com os recursos que tem hoje, na certeza de que cada passo atrai novas oportunidades. E existe ainda um ingrediente que muitos esquecem, mas que é capaz de multiplicar a força da fé: a gratidão. Quando você agradece, mesmo antes de ver o resultado, está dizendo ao universo e a si mesmo: eu já creio, eu já recebi. A gratidão tira a mente da escassez e a coloca na abundância. Eu mesmo vi, nos maiores milionários que estudei, o hábito constante de agradecer. Eles não esperavam conquistar tudo para serem gratos. Eles agradeciam pelo que tinham e pelaquilo que ainda estava por vir. Esse hábito, simples mas poderoso, cria um ciclo virtuoso de realização. Por isso, aqui vai meu desafio para você. Durante 7 dias, todas as manhãs, escreva 5 coisas pelas quais você é grato. Faça isso com convicção.
No fim de uma semana, perceba como sua mente se abre para enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Quando você une pensamento, palavra, ação e gratidão, sua fé deixa de ser uma teoria e se torna uma força palpável. É assim que você ativa a fé criadora no dia a dia. É assim que você transforma desejos em conquistas reais. E lembre-se, a fé não é apenas acreditar que um dia será possível. A fé é viver como se já fosse. Porque quando você decide pensar, falar, agir e agradecer como quem já venceu, inevitavelmente a sua realidade começa a se curvar diante da sua convicção. A vida que você deseja não começa amanhã, ela começa agora, naquilo que você escolhe acreditar e praticar hoje. Quando comecei a escrever Pense e Enriqueça, muitos disseram que eu estava perdendo meu tempo. Diziam que ninguém acreditaria num livro que falava sobre ficar rico com o poder da mente. Alguns até riram de mim, dizendo que isso era loucura, fantasia, que a vida real não funcionava assim. Mas a verdade é que eu tinha algo que eles não tinham: fé. Eu acreditava com cada fibra do meu ser que aqueles princípios que eu havia descoberto em décadas de estudo e convivência com os maiores milionários do mundo poderiam transformar vidas. Essa fé me fez continuar quando o cansaço me dominava, quando as críticas me atacavam, quando a insegurança batia à porta. E foi justamente essa fé que me levou a impactar milhões de pessoas em todo o mundo. E agora eu quero que você pense comigo. Quantos sonhos já morreram simplesmente porque alguém ao seu redor disse que eram grandes demais? Quantos talentos nunca floresceram porque foram enterrados sob as palavras de descrédito dos outros? Quantas ideias incríveis nunca saíram do papel porque o próprio sonhador desistiu antes de começar? E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse acreditado naqueles que me chamaram de visionário ingênuo? Você provavelmente nunca teria ouvido falar do meu nome, e muito menos dos princípios que já transformaram tantas vidas. É aqui que a fé se torna inabalável. Quando você entende que não precisa da aprovação dos outros para seguir adiante. Quando compreende que sua convicção é suficiente para sustentar a caminhada, mesmo que todo o mundo diga que não vai dar certo. A Bíblia nos lembra que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Não importa se os outros enxergam ou não. O que importa é o que você decide acreditar dentro de você. Pense em quantas vezes você já desistiu por causa da opinião alheia. Quantas vezes olhou mais para os olhares de julgamento do que para a sua própria visão? E pergunte-se, quem são essas pessoas para ditar os limites da sua vida? Quem são elas para dizer até onde você pode ir? A verdade é que a maioria das pessoas está tão presa às próprias limitações que não suporta ver alguém acreditar em algo maior. E se você deixar que essa incredulidade se infiltre na sua mente, vai se tornar apenas mais um na multidão. Eu quero que você sinta isso no coração. A fé inabalável não é aquela que nunca sofre ataques, mas aquela que se mantém firme apesar deles. É a fé que olha para a tempestade e diz: isso também vai passar. É a fé que encara a falência, a perda, a dor e ainda assim repete: eu nasci para vencer. É essa força silenciosa que sustenta os grandes construtores da história, aqueles que criam o impossível justamente porque acreditaram quando ninguém mais acreditava. E veja como isso se aplica hoje. Quantas pessoas já foram chamadas de loucas por acreditar em uma ideia visionária? Walt Disney ouviu de um banco que seu projeto era infantil demais e jamais daria certo. Mas ele continuou desenhando, acreditando, insistindo. Hoje, milhões de pessoas atravessam o mundo para viver o sonho que ele se recusou a abandonar. A fé dele se tornou inabalável porque não se apoiava em circunstâncias, mas em uma visão interna clara e firme. Agora, pense no contrário. Quantas vidas foram arruinadas porque a dúvida venceu?
Quantas carreiras brilhantes se perderam porque alguém desistiu cedo demais? Eu vi isso repetidamente em minhas pesquisas. Pessoas com talento extraordinário, mas sem fé suficiente para sustentar sua jornada. É triste, mas é real. O fracasso raramente vem pela falta de capacidade, quase sempre vem pela falta de fé. E aqui está a reflexão que quero deixar com você. Sua vida não será lembrada pelo que você tentou e falhou, mas pelo que você acreditou com tanta intensidade que se recusou a desistir. A fé inabalável é aquilo que separa os que apenas sonham dos que realmente realizam. Eu sei disso porque vivi na pele. E quero que você entenda. Se eu pude persistir quando tudo parecia perdido, você também pode. Então pergunte-se, qual é o sonho que você deixou de lado porque as dificuldades pareciam grandes demais? Qual é a visão que você engavetou porque alguém disse que não era possível? Talvez esse seja o momento de resgatar esse sonho e decidir que desta vez você não vai abrir mão dele. Porque a fé verdadeira não negocia com o medo, ela avança apesar dele. No final das contas, você não precisa que todos acreditem em você. Basta que você acredite. E quando a sua fé se torna inabalável, nada, absolutamente nada, pode impedir que o invisível se torne realidade diante dos seus olhos. Se existe um ponto que você deve guardar deste vídeo é este. A sua vida é um reflexo direto daquilo que você acredita com convicção. Não são as circunstâncias externas que definem o seu futuro, mas sim a força invisível da sua fé. Quem alimenta o medo colhe limitações, mas quem alimenta a fé colhe abundância. Essa é a chave que transforma sonhos em realidade. E agora, se você deseja continuar essa jornada, já está aparecendo na sua tela o próximo vídeo. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que é agora. Esse é o caminho dos que crescem continuamente. Se este conteúdo tocou o seu coração, considere ajudar o canal com o valeu. Isso nos permite continuar trazendo mensagens transformadoras. E se quiser dar um passo a mais, torne-se parte da nossa comunidade através da assinatura. Você terá prioridade nos vídeos e fará parte desse movimento de pessoas que decidiram viver uma vida guiada pela fé e pela sabedoria. Eu te agradeço por estar aqui e te espero no próximo vídeo. Vamos juntos avançar, porque a cada novo ensinamento você se aproxima mais da vida abundante que nasceu para viver.